Olá pessoal, bom, estou aqui apresentando mais duas novas teses que prometem, né? A primeira, a mais importante delas, é o pico, o encontro das duas Evas, a Eva mitocondrial e a Eva bíblica, né? E o pico de mutações que faz com que elas estejam unidas, né? E também, lateralmente, as oportunidades de tratamento por CRISPR, edição genética, de trechos guiados pelas matrizes de DNA de múmias. Vou explicar esses detalhes aqui para vocês, né? Primeiro, vocês sabem que DNA mitocondrial é pequenininho, tem 37 genes, né? Fica nas mitocôndrias e tem o DNA nuclear, né? Que tem 25 mil genes, que é gigante perto do mitocondrial. Muito bem, e que a gente herda somente da mãe o DNA mitocondrial, porque as mitocôndrias são desgastadas no motor do esperma, que atrás do esperma tem um motorzinho, um flagelo, né, tipo uma hélice, que ajuda o esperma a caminhar. Aí o combustível dele é fornecido pelas mitocôndrias e vai tudo embora no trajeto que ele sai do homem para a mulher, né? Então, como ele some, né, rarissimamente chega um DNA mitocondrial do homem no, no óvulo, aí a gente só tem DNA mitocondrial de nossas mães, que estava no óvulo, nas mitocôndrias dentro do óvulo, quietinho lá, sem gastar energia, certo? Daí você tem um rastreamento de ancestralidade até a Eva mitocondrial, ou seja, a primeira mãe dos seres humanos, ou a mãe mais próxima da inicial dos seres humanos, né? Isso é porque a Rebecca Kahn fez esse trabalho, ela sofreu muita perseguição, inclusive, por ter feito esse trabalho. Ó, gente, vocês desculpem a bagunça de fio aqui, tá? Mas eu não tenho estúdio, vai assim mesmo. Bom, aí a Rebecca Kahn, acho que selecionou 146 ou 158 mulheres de várias partes do mundo, vendo o que tinha em comum, em termos de mutações mitocondriais, e estabeleceu as mutações mitocondriais mais comum a todas as mulheres como sendo da suposta Eva mitocondrial, né? Aí o pessoal fala, é a mesma Eva bíblica. Não é, gente. A Eva bíblica nem mutação tinha, a mulher era perfeita. Quer dizer, não tinha quando nova, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo mutações. Pode ser que seja a Eva mitocondrial a Eva bíblica, pode ser, porque, vamos supor, ela vivia, acho que 900 anos, uma coisa assim, né? O Adão acho que foi 950 anos, segundo a Bíblia. Então, por exemplo, hoje, quando o cara atinge 60 anos de idade, só nas células da pele, a gente adquire 40 mil mutações deletérias, né? A maioria deve ser de trechos que codificam tipos de colágeno. Aí uma dica para quem trabalha com cosmético, né? Aí suplementa as velhinhas, né? Principalmente velha, né? Mulher que gasta muito com cosmético, né? Com as proteínas que não se fabrica mais, ou os colágenos que não se fabrica mais, principalmente colágeno de T-Rex, que dura milhões de anos. Isso é zoeira, né? A gente não acredita em datação radiométrica, porque datação radiométrica foi falseada por quem?
Eu falei, olha, a queda de asteroide produz atrito, atrito produz diferencial de carga produz plasma, e esses atritos de asteroides e esses plasmas de asteroides tinham uma velocidade de elétrons muito grande, acelerariam e criariam elementos radioativos. Então acabou a datação radiométrica de milhões e bilhões de anos. Por quê? Porque se eu tenho efeitos aceleradores de elétrons na queda de asteroides, eu não tenho constância de decaimento. Então não posso atribuir idade nenhuma para as rochas. Viu, bando de abestado, geólogo, vai estudar esse assunto antes de falar milhões e bilhões de anos, igual vocês costumam falar, tá certo? Eu não ia falar desse assunto. Mas isso tinha que ser falado porque isso está incluso na tese. Né? A tese do pico de mutações mitocondriais é a seguinte, olha bem, ela até ajuda a tese da datação também. Se você tem só umas 300 mutações mitocondriais nas múmias, eu vou dar a referência aqui embaixo, do estudo EAGER, não sei se assim pronuncia, é uma sigla, estudo de DNA de múmias, certo? E quando vai se verificar as mutações em múmias, dá estourando umas 300 mutações. Múmias são os representantes da humanidade antiga que tinha uma baixíssima população. Então é uma amostra gigante, dado o fato de que as populações há 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos atrás, né, 6.000, eu não entro nessa picunhagem de ficar se é 7, se é 6, se é 5, se é 10. Há poucos milhares de anos atrás. O criacionismo não defende exatamente a Bíblia. O criacionismo defende o que a ciência conseguiu chegar perto da Bíblia. Tem uma tendência, um viés, as pesquisas criacionistas têm um viés, como toda pesquisa científica tem viés, pessoal. Não existe razão pura nem ciência neutra. Ou o cara quer ficar rico, ou o cara quer ficar famoso, ou ele quer provar que Deus não existe, ou ele quer provar que Deus existe, ou ele acha que aquele remédio ali é bom e ele vai defender uma patente. Todo mundo tem algum interesse, algum preconceito, alguma ideologia, alguma concepção, pré-concepção, quando vai olhar qualquer coisa. Isso é a teoria da recepção, tá? Então, quando se admite que uma pesquisa tem viés criacionista, então você não está desqualificando a pesquisa, você está sendo honesto, apenas isso, tá bom? Então tem viés criacionista mesmo, e daí? Igual tem um monte de pesquisa aí que tem viés evolucionista. É uma grande bobagem, né? A trombada formou o planeta com ordem. Né? Explosão, expansão rapidona formou o universo com ordem e com leis. É uma grande besteira essa ideia ideológica de as coisas se evoluem sozinhas. É uma grande palhaçada isso. Daí quando você não fala essa língua, você tem viés. E você, seu canalha, bando de canalha, vocês não têm viés, não? Bando de safado. Então é o seguinte, gente, se você tem nas múmias 300 mutações, no total das múmias avaliadas, isso pode ser afirmado que aproximadamente 300 mutações mitocondriais havia na humanidade há 5.000, 6.000 anos atrás. Correto? E hoje, qual que é o caso? Hoje, pegando os seres humanos de hoje, a gente tem em torno aí de 20.000 mutações mitocondriais acontecendo na humanidade. Ué, mas a taxa de acúmulo de mutações mitocondriais não é, em média, 0,024?
como é que de 5.000 anos, 6.000 anos para cá, saiu de 300 e veio para 20.000, se a taxa é 0,024 por geração? Essa é a grande questão. Então, aí que eu falo que a ciência, quando você vai observar as taxas, você observa que é 0,024 mutações por geração do DNA mitocondrial. Agora, quando você vai considerar 300 mutações para 20.000, você vai chegar a uma taxa 50 vezes maior, entende? Bem maior. Aí, como você não pode considerar algo que você não observa na ciência, né? Não poderia, né? Porque no evolucionismo você não observa um caso de um ser vivo contendo um conjunto de mutações positivas que esteja coordenada para a fabricação de um novo sistema, e mesmo assim essa merda de teoria é chamada de científica, se ela não tem uma observação, vou dizer, mas estou dizendo assim, né, dando como exemplo como que as regras epistemológicas, científicas, que regem a ciência, não são obedecidas pelos ateus darwinistas. Esse povo é tudo falso, ou então é inocente, acha que está defendendo ciência, quando na verdade estão defendendo naturalismo. Ateu, darwinismo, que é uma seita religiosa com capa de científica, mas que não tem fundamento quase que nenhum na história paleontológica. Tem fundamento num comportamento mutante, transformável dos seres vivos, mas não para além dos limites do taxo família, entendeu? Que seria família, seria espécie, seria traduzido lá na Bíblia, né? Cada um produz segundo a sua família, porque a ideia de espécie que foi traduzido lá é um tipo básico ancestral. A própria Bíblia já fala de grandes transformações nos seres vivos depois do pecado, que as árvores produziriam espinhos, abrolhos, venenos. Você está entendendo? Então, quer dizer, a Bíblia não é contra transformações nos seres vivos, ela é contra extrapolações nas transformações de família para família. Essa extrapolação que Darwin tentou extrapolar, porque os biólogos da época de Darwin falavam que as espécies originais criadas, das quais se derivaram as subespeciações, as subvariações. Aí o Darwin tentou transpor esse nível de transformação e falou assim, não, as originais fósseis também advieram de cruzamentos lá mais anteriores. Nunca se achou transicionais abundantemente ou correspondentes, tanto é que está tudo repetido no registro fóssil, mesmo trilobita. Isso é chamado de anomalia ou paradoxo da estase morfológica, permanência de mesmas formas. Eu debati com o coordenador de paleontologia da UEG, estadual, o Alessandro, o professor Alessandro. Coitado, nem sabia o que era paradoxo da estase morfológica. Tive que ensinar um coordenador de paleontologia com doutorado numa live ao vivo. Tá aí, eu deixo o link aí que me pedir, eu mando para vocês. Tá bom? Porque a repetição morfológica, das mesmas formas, ela indica que no registro fóssil houve sepultamento de populações, e ela também indica uma permanência de mesmas formas desde a antiguidade até hoje. Ou seja, você tem em torno, eu acho que de 2.400, 4.200 formas chamadas fósseis vivos. Eles são uma amostra gigantona de estase morfológica também, de que as coisas não modificam tanto assim como o darwinismo quer, né? A bactéria, mesmo você tem fotos de bactéria aí que eles datam em 3,5
5 bilhão de anos, olha a foto de hoje, mesma coisa. A bactéria continua bactéria. Então, quer dizer, transforma, mas não tão transformado assim. Eu não sei nem por que eu falei isso, mas eu vou tentar recuperar aqui o pensamento. Eu estava falando do pico de mutações, que é necessário para justificar a disparidade entre 300 mutações da humanidade de 5 mil, 6 mil anos atrás e 20 mil mutações mitocondriais hoje. Então, como as taxas observadas são 0,024 e essas deveriam ser muito maiores para justificar esse aumento todo, nós observamos o que vários geneticistas, genética de população já observaram, que há 5 mil anos atrás houve uma explosão de acúmulo de mutações deletérias. E o modelo bíblico do dilúvio, um dos 12 modelos, né, que a gente tive acesso ao livro do paleontólogo Leonard Brand, ele falou que tem 12 modelos do dilúvio. Um dos modelos, que é o que eu defendo, tá, é que houve uma chuva de asteroides que rachou a crosta da Terra, formando as placas tectônicas, que são pedaços da crosta que se movimentam. Esse atrito todo gerou diferencial de carga, esse diferencial de carga gerou amperagem alta, que gera plasma. Gerou plasma, cortou a crosta continental, que tem, em média, uma espessura aí de 70 quilômetros de espessura. Então, deve ter sido um plasma gigante. Um plasma gigante assim seria capaz de ultrapassar a barreira de Coulomb, juntamente com outros efeitos gerados pelo queda de asteroide, como piezo elétrico, som, temperatura imediata, que é altíssima, na queda de grandes asteroides. E aí o que acontece? Eles falam que antes do meteoro chegar na Terra já evaporaria, o local onde ele ia bater já evaporaria a água de tanto calor, né? Antes de cair, tá certo? Então, isso geraria também ondas gigantonas no mar, geraria o dilúvio e geraria um pico de mutações, principalmente SNP de nucleotídeo único, protegidas. Tem uma linha de pesquisa aí que eu já elaborei, mostrando inclusive por que você tem muita mutação do tipo SNP antiga e você não, e hoje você só tem aumento assim mais de mutações de trechos mais vulneráveis, certo? É uma linha de pesquisa que também pode confirmar esse quadro. Bom, o que mais que eu ia falar? Então, gente, o pico de mutações é a nova tese, né? 300 das múmias da humanidade antiga versus 20 mil hoje faz exigir um pico de mutações que indica uma catástrofe com muita radiação ionizante e muitas formações de mutações, principalmente do tipo SNP de nucleotídeo único, uma vez que as radiações elas geram mutações muito pontuais, né? Não vai gerar mutações retrovirais, que é grandona, comparativamente falando, né? Então é isso, gente. Bom, já deu quase 20 minutos, depois eu gravo outro vídeo. Um abraço para todo mundo.